Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.
Aleluia. Graça e paz de todos, sejam bem-vindos. Eu louvo, engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida. Você que hoje se disponibilizou, você que hoje entendeu que haveria uma palavra de Deus para você através dessa live. Você que busca direção, você que busca em Deus o que fazer, como fazer. Nós temos hoje o mesmo alvo e buscamos em Deus as mesmas coisas. Nós não queremos dar passos sem direção de Deus. Nós não queremos fazer na força do nosso braço, até porque, se nós fazermos na força do nosso braço, nós vamos fazer muitas coisas, mas não vamos poder sustentá-las. E quando nós fazemos na direção de Deus, nós confiamos e dependemos que todas as coisas que fizermos, o Senhor, o nosso Deus, irá sustentá-las com o seu braço forte, com a sua mão poderosa, e nós não precisaremos de forma alguma nos preocupar. Esteja atento, porque nesses dias, eu não vou estar simplesmente falando pelas lives. Nesses dias, dias de consagração, dias em que nós pretendemos fazer a pedra fundamental da construção do nosso templo, eu estarei falando através do grupo da igreja, eu estarei falando apenas na rede social da igreja, não estarei falando abertamente pelas lives. Esteja atento, a direção vai ser dada. Nós estamos buscando em Deus, nós estamos orando, crendo que faremos o que nós temos feito durante muitos anos: consagrar ao nosso Deus, fazer o nosso culto de Páscoa na madrugada, e excepcionalmente lançar essa pedra fundamental antes da construção do templo, para a glória de Deus. Esteja atento. Eu quero ler com você o Lucas 22 e apenas o versículo 42. Olha o que disse na Bíblia, no Lucas 22, versículo 42. É Jesus lá na cruz, mais uma vez. Jesus na cruz, de algumas coisas que ele disse, essa é uma delas. Ele disse no Lucas 22, 42, Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, faz a tua, Deus. Não faça a minha vontade, faça a tua, Pai. Não faça a minha vontade, por quê? A vontade de Jesus naquele momento era: passa de mim esse cálice. A vontade de Jesus naquele momento era: passa de mim esse cálice. Mas Jesus encerra dizendo: não seja a minha vontade, mas a tua, Deus. E é isso que nós estamos tentando buscar, é isso que nós pretendemos em todo momento fazer, a vontade do nosso Pai, a vontade do nosso Deus. Mas eu confesso, nem sempre nós estamos diante da vontade de Deus, nem sempre nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Eu sei, meu irmão, eu sei, como eu e você um dia oramos a Deus: Deus, o meu desejo é fazer a tua vontade, o meu desejo, Senhor Deus, é estar no centro da tua vontade. Mas as coisas vão acontecendo, nós vamos vivendo, e muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus, porque o que nós estamos fazendo é bom. E quando o que eu faço é bom, logo penso, é a vontade de Deus. Quando eu faço e vejo é certo, logo penso, é a vontade de Deus. Se eu e você, quando estamos realizando, conquistando, avançando, se nós percebermos que aquilo é bom, nós arremetemos imediatamente como vontade de Deus, mas nem sempre é a vontade de Deus. Nem sempre nós estaremos fazendo a vontade de Deus, porque simplesmente o que eu estou fazendo é bom, então é de Deus. Não é bem assim. Perceba você o texto da Bíblia que eu acabei de ler com você, do Lucas 22, 42. Ô, pastor Marcelo, qual que era a vontade de Deus naquele momento?
Parece até que se Jesus tivesse escapado da cruz, se Jesus estivesse, meu irmão, se livrado da cruz, alguém diria: veja aí a vontade de Deus. Agora Jesus vai viver o melhor tempo da sua vida. Aparentemente nós pensamos assim, irmão. Quando nós temos um escape, quando nós temos um livramento, alguém já arremete: é vontade de Deus, é escape, é livramento, é glória. Mas e Jesus na cruz? E Jesus naquela cruz? Aparentemente seria interessante, maravilhoso, ou seria bom que Jesus tivesse escapado daquela cruz. Mas a vontade do Pai não era dar o escape, a vontade do Pai não era dar o livramento, a vontade do Pai era que Jesus morresse. E quando se fala de morte, nós, os crentes, imediatamente não achamos isso bom. Não, mas vai morrer, não pode ser vontade de Deus. Não, mas se vai morrer, não pode ser vontade de Deus. Vontade de Deus seria se fosse para escapar. Vontade de Deus seria bom se ele pudesse sair dali. Mas, irmão, vontade de Deus nem sempre é compreendido por mim nem por você. Deus não pensa como a gente pensa, Deus não faz como a gente normalmente faria. E olhar para a cruz e ver Jesus morrer não parece ser o centro da vontade perfeita de Deus. Naquele momento nós podemos perceber que depois, quando a narrativa se estende, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, aí nós percebemos que a morte era a vontade de Deus. Por quê? Para haver ressurreição dos mortos, tem que morrer. Para haver o milagre, meu irmão, de ver Jesus vencer a morte, tinha que morrer. Mas quando nós estamos atravessando situações onde a vontade soberana de Deus se impõe e nós não compreendemos, nós não temos facilidade para aceitá-la. Nós não temos facilidade para aceitá-la. Eu me peguei com a pastora Zenaide essa semana numa conversa. E a conversa era essa: nós, os pastores, estamos sempre nos púlpitos, dizendo para as igrejas: você vai viver o melhor tempo da sua vida, o melhor de Deus está por vir. E a igreja imediatamente tem muita facilidade para receber palavras e mensagens como essa. Mas seria muita irresponsabilidade minha como pastor ensinar a igreja que ela vai viver o melhor tempo de Deus. Ensinar a igreja, meu irmão, que ela está prestes a viver o melhor tempo da vida dela. O melhor de Deus está por vir. Se eu não ensinasse junto, porque as duas coisas estão juntas, quem vai viver o melhor tempo da sua vida em Deus, também vai viver grandes dificuldades. Eu não posso ensinar a igreja simplesmente a viver o melhor tempo de Deus da sua vida, sem ensinar a igreja que ela vai enfrentar as dificuldades da vida para isso. Eu não posso omitir essa parte da mensagem e apenas pregar o que interessa, apenas pregar aquilo que é plausível, aquilo, meu irmão, que parece ser bons ouvidos. O melhor tempo de Deus da sua vida, prepare-se, você vai viver o melhor tempo de Deus da sua vida, sem falar para ela, juntamente com isso, você vai viver as grandes dificuldades da vida. E eu, meu irmão, queria dizer para você de uma forma prática, que essas duas coisas andam juntas, como se fossem as suas duas pernas. Você vai dar um passo, melhor tempo de Deus na minha vida. Você vai dar outro passo, prepare-se para viver as grandes dificuldades da vida. Eu não posso simplesmente dizer aqui o melhor tempo de Deus da minha vida
sem dizer aqui: prepare-se para viver as grandes dificuldades da vida, porque elas estão juntas, como as duas pernas de um homem estão juntas. Primeiro dá o passo com a direita, depois dá o passo com a direita, depois dá o passo com a esquerda. Pastor, o que seria a minha perna direita? O melhor tempo da sua vida, passo. O que seria a minha perna esquerda? Grandes dificuldades da vida, segundo passo. Quando eu olho para esse texto que eu li com você, as duas coisas estão ali. Viver a vontade perfeita de Deus, ou viver o melhor de Deus, estava junto com morrer na cruz. As duas coisas, o melhor com a maior dificuldade, o melhor tempo com a maior dificuldade, com o maior problema, anda junto. Mas nós estamos vendo nos púlpitos os pastores omitindo as dificuldades da vida, dizendo para a igreja: é vitória, é vitória, é vitória. Não tem lágrima, não tem choro, não tem pranto, não tem dor, não tem sofrimento, não tem aflição, não tem perseguição, não tem opressão, não tem mundo, não tem diabo, não tem. Mas aqui na Bíblia tem. E eu vim pregar a Bíblia para você hoje. Você que veio aqui nessa live dizendo: eu quero ouvir uma palavra de Deus, Deus fala comigo. Eu vou dizer para você, irmão, da minha conversa com a pastora Zenaida. Pastora Zenaida disse assim para mim: foi para esse tempo que nós estamos vivendo, nenê, que Deus nos preparou. O que, pastora Zenaida? Foi para esse tempo que nós estamos vivendo que Deus nos preparou. Pastor, mas que tempo que nós estamos vivendo? O melhor tempo das nossas vidas, o melhor de Deus chegou para nós, mas junto está a pandemia. O que, pastor? Nós estamos vivendo o melhor tempo das nossas vidas, o melhor de Deus, e é fato isso. Mas é fato também que junto com a vontade perfeita do meu Deus para a minha vida, está uma pandemia mundial. Decretos, morte, sofrimento, choro, pânico, pessoas com medo. Essa frase que a pastora Zenaida usou para me dizer, não é dela essa frase. É uma frase conhecida na Bíblia. Foi a rainha Esther que disse para o Mardoqueu. Ou o contrário, foi Mardoqueu que disse para a rainha Esther: rainha Esther, foi para este tempo que Deus te colocou onde você está. Foi para este tempo que Deus te colocou, ó rainha Esther, para você estar exatamente onde você está, porque a vontade perfeita de Deus para Esther era ser rainha. Ela estava no centro da vontade perfeita, vivendo o melhor tempo da vida dela. E aí, pastor, e aí que junto com o melhor tempo da vida dela, ela tem que arriscar a própria vida, entrando na presença do rei Assuero, que entrar na presença do rei Assuero nesse tempo, sem ser solicitada a presença, era morte. E a resposta da Esther por Mardoqueu, ou algumas bíblias Mordecai, foi: eu vou entrar na presença desse rei, e se eu perecer, pereci, ou se eu morrer, morri. Pastor, o melhor tempo da vida de uma pessoa pode estar relacionada com a morte dessa pessoa? Pergunta para Jesus, porque quando Jesus concluiu a sua obra, quando ele gritou Tetelestai, junto veio a morte. Quando a rainha Esther está no ápice do seu chamado, está sendo esposa do Assuero, o homem mais poderoso, o rei mais poderoso da sua época,
ela arrisca a sua vida por causa do povo. Ela arrisca a sua vida por causa da sua fé. Essa semana nós ouvimos aí que o irmão Lázaro morreu. E ele morreu cantando. Pastor, quanto tempo o irmão Lázaro sonhou em ter um DVD, um CD, uma música ou músicas que alcançassem o Brasil e salvassem pessoas e restaurassem pessoas? Muitos anos da vida ele sonhou. Quando ele aconteceu ou rompeu o melhor tempo da sua vida, ele cantava: ainda bem que eu vou morar no céu. Pastor, o que está acontecendo com o irmão Lázaro, que está vivendo o melhor tempo da sua vida, foi morar no céu. Junto com o melhor tempo da vida, está lá as grandes dificuldades da vida. São inseparáveis, anda junto. Ô Esther, foi para esse tempo que Deus te preparou. Tá certo, Mordecai, se eu morrer, morri, eu concordo com você. Não é de graça que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Não é por acaso que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Tem um propósito. E às vezes, ou na maioria das vezes, o propósito vem junto com dificuldades da vida. Eu quero pregar para você essas duas coisas. Esses dois passos. Primeiro, você vai viver o melhor tempo da sua vida com Deus. Segundo, junto com o melhor tempo da sua vida com Deus, estarão as dificuldades da vida. Vou repetir para você, irmão. Você vai viver o melhor tempo de Deus. Mas junto com o melhor tempo de Deus, você estará vivendo com as grandes dificuldades da vida. Um passo é vontade perfeita de Deus, melhor tempo. O outro passo é grandes dificuldades, problemas, situações que a vida oferecem. É o dia a dia. Como é que eu vou me preparar para essas duas coisas, pastor? Porque você tem que se preparar para as duas. Você tem que se preparar para viver o melhor tempo da sua vida com Deus. E você tem que se preparar para viver as grandes dificuldades da vida, que vão estar posicionadas no caminho. Vou mostrar para você na Bíblia hoje. Eu dei a referência da Esther, eu dei a referência de Jesus, mas eu ainda quero dar uma referência muito conhecida. Você lembra quando Deus disse para Israel: Israel, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Israel, vai ser o melhor tempo da sua vida, Israel. Vou levar você para uma terra boa, mana leite, mana mel. Prepare-se para viver o melhor de Deus. Prepare-se para viver o melhor tempo da sua vida. Israel enlouqueceu. Pastor, esse é o passo da perna direita, sim. Qual foi o passo da perna esquerda? Deserto. Vai viver o melhor tempo da sua vida? Vai viver em Canaã? Vou. Dá o passo. Vamos para Canaã. Oh glória! Dá o segundo passo agora. É o deserto. São as aflições da vida. São as dificuldades da vida que estavam todas ali. Pastor, quais eram as dificuldades que eles sofriam ali nesse momento? Irmão, não eram coisas. Não tinham o que comer, não tinha o que beber, não tinha sombra, não tinha, meu irmão, coisas da vida. Algumas pessoas vão dizer assim: pastor, eu quero viver a vontade perfeita de Deus, eu quero me preparar para viver o melhor tempo da minha vida com Deus, mas eu não
quero essa coisa de dificuldades da vida. Essa parte o Senhor omite, essa parte o Senhor não fala, essa parte o Senhor me poupa. Deixa eu apenas me alegrar com a palavra, melhor tempo da vida, melhor tempo de Deus. Não, irmão, as duas coisas andam juntas. E se você quiser tirar da sua vida as dificuldades, se você quiser, meu irmão, tirar da sua vida o deserto, você vai perder a grande oportunidade de experimentar o maná de Deus. Você vai perder a grande oportunidade de beber água da rocha. Você vai perder a grande oportunidade de desfrutar do caminhar debaixo da nuvem, do caminhar, irmão, seguindo uma coluna de fogo. Você vai perder a oportunidade de ver a Shekinah de Deus e a voz audível, porque a Shekinah e a voz audível não está em Canaã, está lá no deserto, está lá no meio da dificuldade, está lá, meu irmão, onde não tem o que comer, não tem o que beber, não tem sombra, não tem luz. Pastor, por que você fala que as duas coisas estão juntas? Viver o melhor tempo de Deus está relacionado com viver as grandes dificuldades da vida. Porque, irmão, todas as vezes que as dificuldades da vida te afligirem, você vai experimentar de Deus milagres. Viver o melhor tempo está relacionado a viver as grandes dificuldades. E todas as vezes que você se depara com situações, com problemas, com aflições, com perseguições, com falta, com escassez, você experimenta do sobrenatural de Deus, você experimenta do extraordinário de Deus, você experimenta de milagre. A sua vida se torna milagre sobre milagre, bênção sobre bênção. Mas olha que interessante, olha que interessante que é a Bíblia. O povo está lá no deserto, e aí como é que está, pastor? Está vivendo milagre. Nós olhamos para a Bíblia, irmão, é milagre todos os dias, é maná todos os dias, é água fluindo da rocha, é sombra todos os dias, é coluna de nuvem todos os dias, é Deus falando com frequência em voz audível para o povo, é Deus protegendo, é Deus guardando, é Deus operando milagre com codorniz, é Deus dando saraivada de pedra. Mas olha que interessante, quando o povo de Deus pisa em Canaã, quando o povo de Deus pisa na promessa do melhor de Deus, do melhor tempo das suas vidas, olha o que cessa, olha o que cessa. Ele pisa em Canaã, o maná para imediatamente, porque o maná só cai no deserto, querido. Não tem maná em Canaã. Maná só desce pela manhã para quem está no deserto. Eles pisaram, meu irmão, em Canaã, na terra prometida, no melhor de Deus. Segunda coisa, lá não está fluindo mais água da rocha. Pisaram em Canaã, meu irmão, eles olharam para o céu, não tinha mais nuvem, oferecendo sombra para todo Israel. Ao anoitecer eles procuraram e falaram: cadê a coluna de fogo que nos acompanhou por 40 anos? Imediatamente desaparece a coluna de fogo de 40 anos. Pastor, o que eles tiveram que fazer em Canaã? Não tinha maná, não tinha água, não tinha nuvem, não tinha coluna. O que fazia em Canaã? Na terra prometida que mana leite e mel. O que tinha que fazer lá? Matar gigante. O que, pastor? Matar gigante. Às vezes você não percebe que a vontade perfeita de Deus, a vontade maravilhosa de Deus, já está se manifestando nesse momento da sua vida.
onde você está sendo direcionado para viver o melhor tempo, mas já está desfrutando no meio das dificuldades de sinais e maravilhas. Eu e você temos que aprender a desfrutar do caminho, temos que aprender a desfrutar da viagem, temos que olhar com outros olhos. O nosso foco é Canaã, pastor, nosso foco é terra prometida, mas irmão, desfruta do maná, bebe mais dessa água, descansa mais nessa sombra, aproveita mais essa coluna de fogo, ouça mais essa voz audível lá no deserto. Pastor, nós estamos aqui numa pandemia, não tem nada. Ah, que horrível, que desespero. Muitos estavam no deserto da mesma maneira. Muitos estavam no deserto se queixando, murmurando, reclamando. Ai, que saudade do pepino, da cebola, do peixe do Nilo. Ah, Moisés, você nos trouxe para esse deserto para nos matar. Muitos murmuravam, muitos reclamavam. Nos dias de hoje, meu irmão, você não tenha dúvida, tem muita gente reclamando, murmurando do quê? Das dificuldades da vida, ou do deserto, na linguagem bíblica. Nós estamos vivendo o melhor tempo das nossas vidas, e eles estão relacionados e caminhando junto com as maiores dificuldades da nossa vida. Só que quando olhamos para a Bíblia, percebemos que a vontade perfeita de Deus não tem ressurreição se não tem morte, não tem maná se não houver escassez, não tem água da rocha fluindo, meu irmão, se não tiver um deserto seco, não tem sombra se não tiver esse sol. Quando o Senhor, o Espírito Santo, abre os nossos olhos, nós começamos a nos aperceber de coisas, meu irmão. Eu já contei um testemunho para a igreja, tempos atrás, de um irmão da Assembleia de Deus, que quando teve a oportunidade para pregar, ele falou: eu não vou pregar, mas eu vou dar um testemunho para vocês. E ele começou dizendo uma coisa que chocou a congregação inteira. Ele disse: igreja, eu tenho saudades da doença do meu filho. Mas como uma pessoa pode ter saudade da doença do filho? Porque quando um filho fica doente, aquilo acaba com o pai. Quando um filho fica doente, o pai fica sem chão. Para um pai chegar num púlpito de uma igreja e falar: eu tenho saudade do tempo da doença do meu filho, a igreja chocou. Mas quando ele começou a desenvolver o assunto, a igreja logo entendeu o que ele estava falando. E ele disse: quando meu filho estava doente, eu subia os montes nas madrugadas, eu fazia vigílias nas madrugadas, eu invocava a Deus, eu chorava para Deus, eu clamava para Deus, eu abria jejum e consagrava a minha vida 3, 4 dias na água. Eu ia para as escrituras, eu dobrava o joelho, eu não perdi um culto. Mas quando meu filho foi curado da doença, eu não subi tanto no monte, eu não clamei tanto nas madrugadas. Hoje eu me pego dormindo nas madrugadas. Eu não jejuo mais 3, 4 dias, eu não mergulho mais nas escrituras, e chego até a dizer: acho que eu não vou no culto hoje, acho que eu não vou na igreja hoje. E ele repetiu no final: eu tenho saudade da doença do meu filho. E as pessoas compreenderam que ele estava dizendo que no momento da dificuldade da vida, foi o melhor tempo de Deus para ele, porque naquela dificuldade da vida, que ele encontrava, meu irmão, sustento, presença, consolo, conforto,
Foi o tempo da intimidade com Deus. Foi tempo, meu irmão, que, como Israel no deserto, comia maná, bebia da rocha, andava debaixo da nuvem, andava debaixo da coluna, ouvia a voz audível. Irmão, comodidade só gera fraqueza no homem de Deus. Quando você se pega em grandes comodidades, aquilo só gera fraqueza. É a dificuldade que gera força, é a dificuldade que faz o povo forte. Quando Deus levou o seu povo para o deserto, Ele estava preparando o seu povo para que se fortalecesse na batalha, enrijecesse a sua musculatura espiritual. Em tempos como esse que nós estamos vivendo, é a frase que a pastora Zenaida usou para me falar. Foi para esse tempo que Deus nos preparou, Nenê. Foi para esse tempo, que tempo de pandemia. Por quê? Agora, meu irmão, nesse momento as pessoas estão se escondendo. Nesse momento as pessoas estão com medo. Nesse momento as pessoas estão sem direção. Nesse momento as pessoas estão perdidas. Elas estão tão afligidas emocionalmente por causa de notícias, de telejornais. E nós, os pregadores desse tempo de pandemia, nós temos que sair, meu irmão, e pregar o evangelho para eles, dizendo: não tenha medo, não temas, nós vamos morrer nesse deserto. Não vai morrer, mas vai faltar o que comer, não vai faltar maná, vai faltar o que beber, não vai faltar água da rocha. Eu estou com medo de perder tudo, até a minha vida. Quando você olha para o povo no deserto, a roupa crescia no corpo, a sandália crescia no pé, comia, bebia. Um povo que não ficava doente, um povo que não ficava doente, não tinha peste, não tinha praga que pegava. O Egito morria aos milhares, doentes, enfermos, mas o povo de Deus não ficava não, e ainda não fica não. Eu creio, meu irmão, que nós estamos vivendo o melhor tempo das nossas vidas, embora não pareça, porque está sempre junto com as grandes dificuldades da vida. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo isso claro. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo isso claro. Jesus, no seu melhor momento, no seu ápice, está numa cruz e morre. A Esther, no seu melhor momento, reinando com a Assuero, está arriscando a sua vida. O povo de Israel, a caminho da terra prometida, que manava leite e mel, vivendo a escassez, a dificuldade, também tinham situações de medo, mas alguém estava lá para pregar, alguém estava lá para aconselhar o povo, alguém estava lá para dar direção, alguém estava lá para dizer: eu vou falar com a rocha, eu vou orar e Deus vai enviar a provisão, nós vamos ver a direção, para onde vamos, o que vamos fazer. Deus está no meio de nós, e a coluna de fogo garantia, a Shekinah garantia, a voz de Deus era audível. Irmão, é nos tempos de grandes dificuldades, quando nós olhamos para a Bíblia, é que a igreja mais cresce, que a igreja mais multiplica e que a igreja mais vê milagres. Nós estamos na eminência de experimentar tudo isso. Nós não vamos experimentar tudo isso dentro de casa, é no deserto, é no meio de situações que nós chamamos de dificuldades da vida, onde a nossa fé vai ser provada, onde o que nós estamos aprendendo dentro da igreja todos esses anos, vai ser vivido aí fora e testemunhado aí fora,
como um crente saudável, genuíno, que não teme a morte. Você tem certeza da sua salvação? Quem estava quinta-feira me viu pregar sobre a certeza da salvação. Ele é o Salvador. Jesus é o Salvador. E eu preciso ter a certeza da minha salvação. Eu não quero viver com medo. Eu já vivi com medo. Hoje eu vivo com paz. Pastor, as dificuldades da vida cessaram? Não, elas estão todas aí. Mas em Cristo Jesus nós estamos vendo os milagres. Deus está provendo, Deus está curando, Deus está direcionando, Deus está falando. Porque não tem faltado. A igreja de Jesus, a igreja Filadélfia pode testemunhar, não tem faltado. Não tem faltado palavra, não tem faltado a provisão, não tem faltado direção, não tem faltado comunhão, não tem faltado milagres. Nós estamos testemunhando coisas de Deus, nós estamos experimentando coisas de Deus, e no meio das maiores dificuldades da vida, como se não fosse um problema aqui, é um problema mundial, um problema de todos. Pastor, mas já morreu não sei quantas pessoas, irmão. Todo ano, durante a história, morreu muitas pessoas. A morte é um problema da vida a ser enfrentado. Você precisa se preparar, não somente para viver o melhor tempo de Deus da sua vida, mas você tem que estar preparado para as dificuldades, inclusive a morte. Uma das coisas que nós, os crentes, nos preparamos é para a morte. Fazemos até música para o dia da morte. Eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Quando? No dia da minha morte. Nós, os crentes, quando morremos, nós temos uma outra interpretação. Nós não vemos como o final de todas as coisas. Nós vemos, meu irmão, apenas de uma forma diferente. Encerrou-se um período, iniciou-se outro período de vida eterna e glória com Deus. Não dá para estar com Deus se não atravessar, meu irmão, o caminho da morte. Mas as pessoas têm medo da morte, não querem morrer. E nós, os pastores, temos essa obrigação de ensinar e preparar as pessoas para as dificuldades, inclusive o dia da morte. Nós temos que estar preparados para o dia da morte. Nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com Deus. Nós temos que aprender que no meio das dificuldades vamos experimentar milagres. Mas, irmão, existe um dia que a vontade perfeita de Deus não será dar o escape e o livramento, mas a vontade perfeita de Deus será ceifar a sua vida. Não foi essa a oração que Jesus fez? Pai, passa de mim o cálice. Eu não quero morrer, mas Pai, seja feita a tua vontade. Chegou o momento da plenitude, ceifa a minha vida. Jesus estava preparado para morrer. Jesus é a referência máxima para nós, os evangélicos. Nós olhamos para Jesus e aprendemos com Jesus. E uma das coisas que nós aprendemos com Jesus é que a morte está relacionada no meu caminho com Deus. Não dá para separar a cruz da salvação, está junto. Não dá, irmão, para separar. Existem tempos que você vai estar caminhando na vontade perfeita de Deus. As dificuldades da vida vão surgir e você vai ver os milagres. Ele vai dar o escape, Ele vai dar o livramento. Pastor, a gente está com grande fome, vem maná. A gente está com grande sede, vem água da rocha. Pastor, não tem onde se esconder do sol, vem nuvem.
Mas chega um momento que a vontade perfeita de Deus, a plenitude, é ceifar a sua vida. Eu acredito que o irmão Lázaro essa semana chegou no momento da sua plenitude. Ele cantou e testemunhou muitos livramentos. Ele cantou e testemunhou muitos milagres na sua vida. Ele cantou e testemunhou para multidões. Mas o dia que você encontrar o irmão Lázaro lá no céu, pergunta para ele se ele ficou triste no dia que Deus chamou o nome dele. Pergunta para ele se ele ficou triste no momento da plenitude, onde ele foi morar no céu, onde ele foi se encontrar com Deus. Porque, irmão, eu tenho entregado a minha vida e tenho preparado a minha vida para me encontrar com Deus. E esse momento será o momento em que Ele vai chamar a minha senha. O momento da plenitude é o caminho da morte. E nós gostamos muito de achar que uma boa morte é uma morte com velhice. A gente até fica consolado. Morreu com 90 anos, mas já estava na hora. Mas se morrer com 30, a gente fica triste. Se morrer com 50, a gente fica triste. Mas quem sabe a plenitude da hora é aquele que detém a vontade perfeita, é Deus. E nós, os crentes, vivemos debaixo dessa verdade. Nenhum crente vai morrer antes da hora. Nenhum crente vai morrer senão na hora da sua plenitude, porque existe um propósito de Deus para nós, para ser vivido. E enquanto não cumpre o propósito, não morre. Mas, irmão, cumpriu o propósito, Ele chama a senha. Jesus morreu com 33 anos, cumpriu o propósito, morreu com 33. Teve gente na Bíblia que morreu com 900 anos. Teve gente que morreu com 700, 800, 500, 100 anos, 70 anos, 30 anos. Nós temos que nos preparar para as grandes dificuldades da vida, onde poderemos ver sinais e maravilhas, como Israel viu, entendendo que o melhor de Deus não se separa das grandes dificuldades, e que um dia o melhor de Deus para mim, um dia o melhor de Deus para você, será, meu irmão, ceifar a sua vida. Prepare o seu coração e entregue-se à vontade de Deus como Jesus. Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Se o Senhor quer me recolher, eu sou teu e o Senhor é meu. Mas se não é esse o momento, o escape, o livramento, o milagre, o sobrenatural vai romper. Se eu ainda tiver que pisar essa terra que mana leite e mel e matar gigante, então eu vou lá matar gigante. Mas, irmão, desfruta do caminho, desfruta desse percurso que você está trilhando com Deus. Pastor, vai desfrutar do quê? De um momento de pandemia, da mesma coisa que aquele povo desfrutou no meio de um deserto. Tem muita coisa boa acontecendo no meio da pandemia, tem muito milagre acontecendo, tem muita gente sendo salva. Irmão, eu vou falar uma coisa para você que talvez você não tenha se apercebido. De todas essas pessoas que morreram nas estatísticas, você sabe quantas pessoas antes de morrer entregou a vida para Jesus e foi salva? Porque a vontade perfeita de Deus era salvar e recolher, era salvar e levar para o céu. A vontade de Deus continua sendo essa para muitas pessoas. Tem gente, meu irmão, que só vai ser salva no leito da morte.
Tem gente que só vai ser salva, meu irmão, quando estiver na cama de um hospital, porque enquanto ela estiver viva por aí correndo para cá, ela está na droga, ela está no cigarro, ela está na bebida, ela está no sexo, ela está no mundo. Cai numa cama, irmão, não mexe nem o nariz. Aí você fala: você quer Jesus? Quero, então aceito. E ó, partiu salvo para a eternidade. Deus não vai perder sua vida, não vai perder a minha vida. E se a plenitude chegar para mim, chegar para você, irmão, glorifica. Deus te preparou para esse tempo, Filadélfia. Deus te preparou para esse tempo, Filadélfia. Deus te preparou para você atravessar essa pandemia em sinais, em maravilhas, em manifestações poderosas, em transformação de caráter, em transformação de coração, de mente. Você vai ganhar almas, você vai ver sinais e maravilhas. Em tempos de grandes dificuldades, é onde, meu irmão, surgem os maiores milagres, é onde a igreja cresce, é onde a igreja, meu irmão, fica forte. Comodidade não gera força, só fraqueza. Começa a ficar difícil, começa a estreitar, começa a perseguir, irmão, a igreja começa a crescer, que nem bater clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce, fica branco e fica lindo. Deixa Deus te usar, irmão. É para esse tempo que Ele te preparou. Renda-se, não se poupe. Renda-se, não se esconde. Renda-se, enfrenta a vontade de Deus perfeita para você, mesmo que a vontade perfeita de Deus para você seja a plenitude da hora, seja o momento de ceifar. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se alegra, meu irmão, se alegra com a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é perfeito para você, sabe o que é perfeito para mim. Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando da sua parentela, Deus está cuidando da igreja, Deus está cuidando da construção do templo, Deus está cuidando de tudo, Ele está no controle de tudo, mas Ele está fazendo isso em meio às dificuldades da vida, que são grandes e são muitas. O melhor tempo da sua vida não isenta as maiores dificuldades da vida. Anda junto, não fica orando: vai passar. Irmão, as grandes dificuldades da vida estão sempre aí, sai uma entra a outra. Enquanto você tiver vida, vai ter dificuldades da vida. Eu gostaria que essa palavra descesse no seu espírito. Você que queria ouvir uma palavra de Deus, você que estava buscando ouvir algo de Deus para sua edificação, eu vou repetir para descer no seu coração. É para este tempo da sua vida que Deus te preparou, e as grandes dificuldades da vida estarão caminhando lado a lado com você. Faltou comida, vai ter maná. Faltou bebida, vai ter água da rocha. Faltou direção, vai ter coluna de fogo à noite. Eu queria intimidade com Deus, você vai ouvir voz audível, mas é lá no deserto. Não vejo a hora de pisar Canaã. É lá que você vai matar gigante. É lá que você vai ter que desembanhar a espada, e as coisas que vão sumir, desaparecer no mesmo momento. É água da rocha, é maná, é coluna, é nuvem, é Shekinah. Deus tem um propósito no deserto, Deus tem um propósito em Canaã, Deus tem um propósito, meu irmão, nesse tempo 2021, Filadélfia. Um dos propósitos de Deus é provar as nossas obras. Tudo que for madeira, tudo que for palha, tudo que for feno, quando passar o fogo de Deus para provar, madeira, palha, feno desaparece. Mas tudo na sua vida que for ouro,
que for prata, que for pedra preciosa, quando o fogo de Deus passar, só vai purificar o ouro, vai purificar a prata, vai moldar essa joia preciosa. Nós, os crentes, já fizemos algumas coisas para Deus, mas muitas das coisas, irmão, não passa de madeira, palha e feno. É num tempo desse, é numa pandemia dessa, é num deserto, é numa dificuldade da vida, que você vai saber o que é ouro, o que é prata, o que é pedra preciosa. Esses dias eu estava falando com uma irmã aqui da igreja: por que seu marido não está indo no culto presencial, irmã? Ai, pastor, ele está com medo da pandemia. Mas não era esse irmão que quando era jovem era recepcionista aqui da igreja? Ele era recepcionista da igreja, pastor, mas hoje se tornou um homem. Mas tudo que ele fez, pastor, para Deus, na hora que passou o fogo não sobrou nada. Porque hoje é um homem que se esconde. Hoje é um homem, pastor, que tem medo da morte. Ele, pastor, é um homem que não vai nem à igreja para glorificar a Deus, porque a fé dele não é capaz de levar ele ao templo. Imagina isso, irmão. Se ele estivesse no deserto, esse aí seria um dos homens que grita: ah, Moisés, você tirou a gente do Egito para matar aqui a gente no deserto, Moisés. Ele é um desses, com certeza. Não é um Josué, um Caleb: ei, possamos a terra, ei, certamente o Senhor nos entregará os gigantes como pão para nós devorarmos. Tem gente sendo provada em pandemia, irmão, inclusive os crentes. O evangelho deve ser pregado nos momentos difíceis. O evangelho deve ser pregado às pessoas em momentos como esse, de morte, de doença, de praga, de peste, de problemas, de dificuldades. Se nós não pregarmos, quem é que vai pregar, irmão? Se nós não dermos as nossas vidas, quem é que vai dar, irmão? Fé sem obras é fé morta, não serve para nada. Não se poupe. Eu vou fazer uma oferta para Deus. Eu quero semear em tempos difíceis, em tempos como esse. Eu quero lançar a minha semente, Senhor, e sei que aos domingos homens de Deus têm vindo à tua casa, Senhor, trazido aqui o quilo do alimento. Homens de Deus têm vindo aqui, Senhor Deus, pela manhã, trazido o seu dízimo, a sua oferta, o seu carnê, para glorificar o teu nome, para honrá-lo nas alianças, para testemunhar a esse mundo a sua fé, de que Deus guarda, de que Deus cuida, de que Deus livra, de que Deus está em todo momento manifestando a sua vontade perfeita, e nós estamos vivendo o melhor tempo das nossas vidas com Deus, embora não isente das grandes dificuldades da vida. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, a tempo e a fora de tempo. Continua nos moldando, continua nos preparando, continua nos provando, continua nos edificando, continua manifestando a tua preciosa presença, Pai. E que nesse tempo nós possamos ver sinais, maravilhas, de cura, de libertação, de salvação, de batismo no Espírito Santo, de edificação de templos, de crescimento espiritual, de ministérios rompendo, de homens e mulheres sendo enviados aos quatro cantos dessa terra, que nós possamos estar fazendo o que fomos chamados para fazer, a tua vontade perfeita. E eu quero encerrar hoje dizendo que seja feita a tua vontade perfeita, Pai. E eu abençoo os teus filhos, eu abençoo as tuas filhas. E Evareha, Adonai, Veismereha. E Aera, Adonai, Panavileha, Veiruneha. E Sá, Adonai, Panavileha, Veiá, Assembleha, Shalom de Yeshua Ramachia, do Cristo Messias de Deus. E que nós possamos hoje, Senhor Deus, testemunhar isso para o mundo. Não temeremos, o Senhor está no meio de nós.
O Senhor está no centro da congregação. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está do lado de dentro e do lado de fora do meu coração. O Senhor está, e o Senhor sempre estará. E mesmo que a morte chegue, ainda assim ela não me separará do teu amor, da tua presença, da tua graça, do teu céu, da tua vontade perfeita. Nem a morte pode fazer isso, Pai. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa fé, essa é a nossa paz. Abençoados, abençoados e abençoados em nome de Jesus.